Bom dia, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Estarei lendo em Judas 1:17. Diz assim: Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, os sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, santificai-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns usando de discernimentos, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, e de outros tenhais misericórdia com temor, odiando até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentai-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus sábio, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos, sempre. Amém. Graças a Deus, que maravilha, né? Então, estamos aqui no segundo dia da semana, graças a Deus, né? Só temos que agradecer ao nosso Deus. A gente precisa ter um coração muito grato, né? Pelo privilégio da vida, os quais muitos gostaria de não viver mais, né? Por conta das intempéries da vida, dos problemas, e não conhecer esse refúgio, não conhecer esse esconderijo. Tem muitos que não gostariam de ter acordado, né? Tem muitos que abandonam a vida, não quer mais viver, não tem prazer em viver, né? Porque não conhece ainda o prazer de estar escondido em Cristo Jesus. Tomara, espero, desejo que muitos e muitos e muitos, como Deus também deseja, que muitos venham a se esconder nesse esconderijo, né? Que é o Senhor. Como assim, né? Porque muitas das vezes a gente busca recursos em quem não pode nos ajudar, né? Muitas pessoas se decepcionam na vida porque vai buscar recursos em pessoas que não tem como ajudar mesmo, nem psicologicamente, nem emocionalmente, e muito menos financeiramente. São muitos decepcionados, né? Por conta disso. Ainda não aprendeu a confiar no Senhor. Confiar no Senhor, a gente tem que caminhar pela fé. Sozinho, aparentemente, mas o Senhor
está guiando, está cuidando, está orientando. E a pessoa, ela então vive dependente de Deus, totalmente. Isso é pela fé, né? Glórias a Deus, mas que Deus venha te abençoar e que nessa manhã você seja fortalecido na fé. Venha aprender a confiar no Senhor. Orando, você vai aprender a ser dependente de Deus. Se não orar, você sempre vai se sentir vazio, sozinho, sem orientação. Você vai ficar sempre olhando para os outros, sempre. Você sempre vai achar defeito dos outros, sempre vai querer que os outros sejam alguma coisa que eles não poderão ser. Você sempre vai exigir do outro, vai sugar o outro, você vai cobrar o outro, sendo que o negócio mesmo é com você. O problema não está no outro, está contigo, né? Então nós lemos essa palavra aqui, gente, em Judas, pessoal. Só tem um capítulo, gente, mas é muito forte. É um capítulo que realmente vai mexer, né, com o comportamento de muitos. Diz assim, ó, advertência e conselhos. Tá vendo que a palavra de Deus é conselheira, né? Mas vós, amados, tá vendo? Tá direcionando a palavra para quem? Para os que temem a Deus, que querem mudar de vida. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós lembrar das palavras que foram escritas pelos irmãos. Como que eu vou lembrar de palavras? Como que eu vou saber de palavras se eu nem pego na palavra, né? Eu não sei nem o que está escrito, mas aqui está dizendo para nós lembrar das palavras que foram ditas pelos irmãos, pelos apóstolos. Então, para me lembrar, eu tenho que ler, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber, né? Então, isso é um zelo. Isso é se importar, é curiosidade de saber o que os apóstolos escreveram então. Não ficar, é os apóstolos é homens, é lógico, né? Homens, realmente, apóstolos que foram ensinados pelo Senhor, que tiveram suas experiências com o Senhor Jesus. Uns andaram com ele, outros comeram com ele, outros receberam milagres, né? Cada um teve suas experiências, e aqui está dizendo para nós lembrar das palavras que foram ditas por eles, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. É isso aí, né? A pessoa não quer andar conforme a palavra. A pessoa não quer se enquadrar na palavra de Deus. Quer andar, eu ando com Deus, mas praticando as suas ímpias concupiscências, pessoal. O que é concupiscência? Concupiscência é o desejo demasiado, entendeu? Por exemplo, a pessoa tem um desejo natural, né?
do sexo. Eu vou falar assim, claro, tá, pessoal? Ela tem o desejo natural do acasalamento, mas a concupiscência, ela diz mais, mais, mais. E a pessoa, ela se torna devassa. A pessoa, ela se torna prostituta, adúltero, entendeu? Devasso, né? A concupiscência mundana. A concupiscência também se enquadra no, como que eu posso dizer? A pessoa quer, por exemplo, ela tem um desejo natural da fome, né? De comer. Isso é natural, né? Comer é natural. A pessoa tem fome, né? A pessoa comeu. A pessoa comeu o suficiente para matar a fome. Mas a concupiscência diz mais, 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 entendeu? E a pessoa acaba comendo sem necessidade. E acaba, então, prejudicando a saúde, né? Então, gente, e tem muitas outras coisas que significam concupiscência, né? O desejo de pecar, né? De desobedecer a Deus. Tudo que Deus fala não, a concupiscência mundana diz sim, né? A carnalidade, né, pessoal? E diz mais, os quais nos últimos tempos haveria escarnecedores. Escarnecedores, eles escarnecem do seu comportamento em Cristo. Conforme você quer agradar a Cristo, deixando de fazer muitas coisas, aí entre os escarnecedores. Os escarnecedores, eles vão zombar, eles vão criticar, eles vão achar, ai, por que não anda conosco nesse mesmo desfrenhamento? Entendeu? Eles acham absurdo você se afastar deles e das práticas, entendeu? Eles querem que nós, os seguidores de Jesus, também esteja na mesma posição, né? Estes são os que causam divisões, os sensuais, que não têm o Espírito de Deus. Olha só, gente, os sensuais, entendeu? Isso cabe para todos, homens e mulheres, né? Os sensuais. Ah, mas essa roupa aí para você tá muito cafona, você precisa pôr uma roupa mais moderna, uma roupa assim mais para tornar jovem. Ficar mais, não fica mais jovem, gente. A idade é a idade, né? Nenhuma roupa vai fazer a idade mudar. E não adianta, isso é tudo engano, né? Coloca uma roupa sensual, você vai ficar uma jovenzinha, vai ficar feio, né? Vai ficar feio mesmo, muito ridículo mesmo, né, gente? Então, a palavra do Senhor não concorda com a sensualidade, não somente de roupas, mas o que está no interior da pessoa, isso se revela no exterior, né? A gente vê isso, pessoal, né, pessoal? Mas o que diz a palavra? Conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apie- apiedai-vos de algum usando de discernimento. Então, gente, olha que o Senhor diz para nós conservar nós mesmos, porque muitos e muitos não aceitam, né, gente, que a gente venha falar, ensinar, corrigir, né, as pessoas mundanas, duras de coração, mas os que têm o Espírito de Deus, gente, elas ouvem a voz de Deus, elas querem consertar,
né? E a palavra do Senhor diz que não é para nós entrar no mesmo desfriamento. A palavra do Senhor diz que é para nós conservar nós mesmos. Ah, mas o fulano de tal anda assim, assim, eu também vou andar. Não, gente. A palavra do Senhor diz conservar a vós mesmo, né? O Senhor ensina nós o caminho certo, não é verdade? A gente tem que saber o que o Deus quer da gente, o que o Senhor está ensinando para nós, né? Para nós não andar no mesmo desfriamento, afrontando Deus, aborrecendo, né? Aí depois a pessoa diz: Ah, eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus me cure, eu quero que Deus faça isso por mim, aquilo. Mas a pessoa não quer saber da salvação, né? Então o Senhor diz para nós conservar nós mesmos. Vamos conservar nossa fé, vamos andar na presença do Senhor, né? Para que a gente venha a cada dia se aprofundar nas coisas de Deus, para a vida eterna, né? E a piedade das pessoas que ainda estão nas trevas, né? É, para que essa pessoa ela venha chegar ao conhecimento, né? Usando para com elas de discernimento, né? E salvai alguns com temor, a- arrebatando do fogo, e de outros tenhais misericórdia com temor, odiando até a roupa manchada da carne. Então, gente, olha aí os detalhes, né? A gente também observa o físico, né? Deus, ele olha todos os detalhes, todos, até a roupa suja, né? A gente, Deus aborrece e diz para nós aborrecer até a roupa suja, né? Para a gente não andar com roupas sujas, de verdade mesmo, carnal mesmo, né? Tanto da alma como do físico, né? Então a palavra do Senhor diz também, se a gente puder, né, ajudar a pessoa, se arrebatar essa pessoa do fogo, que a gente venha fazer, né? Salvar alguns com temor, arrebatando-os do fogo, né? Já pensou, né? A gente saber que a pessoa está indo para o fogo eterno e a gente não fala nada? A gente tem que falar, né, pessoal? A gente pode até perder algumas amizades, né? A gente pode perder até a comunhão de alguns, de filhos, de parentes, mas a gente tem que falar, porque a palavra do Senhor diz: arrebatai-vos do fogo, né? Para que eles não venham passar a eternidade no fogo, né? Odiando até a roupa manchada da carne, o Senhor diz para nós ter então misericórdia e temor. Ora, aquele que é poderoso para guardar de tropeçar, apresentai-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Então, caminhando com Deus, na presença do Senhor Jesus, com o Espírito Santo, a gente tropeça, a gente cai. Claro, é só dar lugar para a nossa carne que a gente acaba caindo. Mas se a gente realmente está focado nas coisas do Senhor, Ele vai nos guardar de tropeçar. Ele vai, opa, Ele vai corrigir, né? Ele vai ajudar a gente a olhar para o céu, para o alvo. Ele vai ajudar a gente a se afastar das coisas ímpias. Ele vai ajudar nós a consertar nosso caminho, endireitar nossas veredas. O passado, a gente não tem como consertar, né? O passado já passou, já foi, não dá mais. Mas agora a gente precisa fazer veredas direitas para nossos pés, né? Olhando para Jesus, olhando para o alvo que é Cristo e as coisas que para atrás ficam, o Senhor diz para nós deixar, né? Deixou as coisas que para trás ficam, porque não vai ter como mudar. E o Senhor,
nem ele quer saber mais do que passou, né? Ele não quer saber mais de passado, que você era isso, que você era aquilo, né? Que você andava na sensualidade, que você era, né, devasso, essas coisas todas. Ele já lavou, já perdoou. Agora é só caminhar para frente, né? A gente pode estender as mãos para as pessoas, né? Como diz aqui, arrebatando-as do fogo, né? E a gente então não vai deixar nossos irmãos perecer. O que a gente puder fazer, falar, agir, a gente vai fazer, a gente vai falar, né? Ensinar, ajudar. Mas se a gente não puder, gente, a gente só ora, né, pela pessoa, a gente intercede, né? Mas a palavra do Senhor está dizendo para nós conservar a nós mesmos. Que adianta eu querer ajudar um ao outro e não me conservar a mim mesma? E não aborrecer até a roupa suja da minha carne? Até isso, gente. Em outra feita, o Senhor diz para nós tomar banho. Está entendendo? Então a palavra de Deus, ela se importa sim. Deus se importa. Ah, Deus só quer o coração. Não, Ele quer o corpo também. Em várias passagens está escrito que Deus, Ele se importa com o nosso corpo, né? Quer dizer, está escrito que não sois de vós o vosso corpo. Se fosse nosso, vixe, seria tudo diferente, porque a gente nunca está contente com nada. A gente ia mudar tudo no nosso corpo, né? Hoje em dia as pessoas vai fazendo a mudança, né? Muda o cabelo, muda a cor do olho, muda isso, aquilo, né? Imagina se pudesse, então, aumentar a estatura, né? Não é verdade? Gente, mas aqui está dizendo que aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentai-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então, o Senhor Jesus, Ele quer nos apresentar para Deus, o Espírito Santo quer nos levar a Deus irrepreensível diante do Papai, né? Então é isso, a gente precisa, cada dia que passa, a saber o que o Senhor está dizendo na sua palavra, né? A palavra de Deus, ela nos mostra direção, né, gente? Então é isso, tem cura, a palavra de Deus tem conserto, ainda tem jeito sim, né? Para a gente melhorar, né? Essa é a palavra do dia de hoje, que Deus abençoe. Leia o livro de Judas, pessoal. Não é o Judas de Iscariote, tá? É o Judas, irmão do Senhor Jesus, tá bom? Da família do Senhor Jesus, da terra. Deus abençoe a todos. Fica com Deus. Aí uma boa segunda-feira, uma boa semana. Que Deus seja contigo. Amém. Fica na paz de Jesus, o justo Cordeiro.